Paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém? Glórias a Deus, porque você está aqui nesta noite. Hoje é dia do Senhor, então não poderíamos estar em outro lugar como servos do Senhor, a não ser na casa do Senhor, o nosso Deus, para que a palavra do Senhor pudesse fazer sentido na nossa vida, né? Quando o salmista diz, né? Prefiro estar na porta da casa dos meus Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Então é bom estar na casa do Senhor nosso Deus, é bom estar na presença do Senhor nosso Deus, louvar o nome do Senhor e também ouvir da sua palavra. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus. Cantamos um louvor sobre o chamado de Deus. E nesse louvor nós firmamos um compromisso, né? Em ir, ainda que não seja a nossa vontade. O momento do louvor é o momento em que nós mais mentimos para o Senhor, né? Porque muitas vezes falamos, estamos dispostos a ir cantando, mas aí quando chega na hora de ir fazendo, nós dizemos assim, mas olha, eu tenho a minha família, o senhor sabe como é a minha família é muito complicada, o senhor sabe disso, né? Senhor, eu tenho o meu trabalho, o senhor sabe como eu trabalho, então o senhor não exija muito de mim, porque o meu trabalho é muito sério, ocupa muito meu tempo, né? Senhor, o senhor sabe que eu tenho os meus horários, que eu tenho os meus compromissos, que eu tenho a minha agenda, então o senhor, por favor, respeite. Mas quando nós vamos cantar louvores, nós dizemos, Senhor, ainda que não seja a minha vontade, ainda que não seja do meu querer, Senhor, o Senhor pode contar comigo que eu vou. E hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus. É de uma pessoa assim, né, que atendeu a um chamado do Senhor, é muito conhecido, né, é um estrategista, né, Neemias, no capítulo 1, Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11. Assim como você está assentado mesmo, acompanhe muito bem a leitura desse texto, preste bastante atenção, ouça a voz do Senhor falando aqui a Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, e sinta já no seu coração o desafio que Deus colocou aí no coração de Neemias, para que você sinta também desafiado, sinta também o chamado do Senhor, e seja nessa noite desafiado a realmente entender a vontade de Deus para a sua vida e viver intensamente esse chamado do Senhor, porque servir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida que pode existir. Se você serve a Jesus de forma integral, né? Se você serve a Jesus realmente como deve servir, é um projeto, o mais fascinante projeto de vida. Vai dizer, porque o senhor é pastor, o senhor está dizendo isso? Não, todo cristão que conhece a palavra e que vive o evangelho, diz isso. Fala assim, olha, eu não quero outra vida, para mim, Jesus é tudo. E o apóstolo Paulo disse, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite.
pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, eu os cumprirei, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém? Amados, o chamado é algo ímpar, é particular, é individual de cada um, né? E ele não surge do nada, há sempre uma preparação antes, um toque especial do Senhor nosso Deus na nossa vida. Muitas pessoas estão na igreja, mas estão como que estivessem perdidas dentro dela, não descobriram ainda o seu chamado, a sua missão, né? Uns ficam incomodados: para que eu fui chamado? Mas outros se recolhem na sua zona de conforto e ali ficam e passam quase que a vida inteira sem experimentar esse ouvir da voz de Deus, ter essa intimidade com Deus e descobrir o propósito de Deus para a sua vida e realizar assim essa obra para o qual ele foi chamado, ela foi chamada. Esses que não ouviram ainda a voz do Senhor e não foram despertados pelo Senhor, eles estão como se estivessem perdidos dentro da igreja, sem rumo, sem propósito, né? Isso não é bom, porque nós fomos chamados para servir ao Senhor nosso Deus. Nessa revista que nós estamos estudando nas quintas-feiras, nós temos aprendido a respeito disso, que todos nós somos trabalhadores na obra do Senhor nosso Deus. Estamos aprendendo que nós estamos na igreja para servir ao Senhor. Essa revista tem nos despertado para o que nós somos e para o que nós temos que fazer como igreja. Então, amados irmãos, o chamado é individual, é particular, e cada um precisa descobrir, né? Outros são aqueles irmãos que não querem compromisso mesmo com a igreja. Eles não querem compromisso com a igreja, né? Então eles vêm na igreja de vez em quando, eles aparecem na igreja uma ou outra vez, né? Não ouviram ainda aquele chamado do Senhor e estão ali como que se fossem visitantes apenas, né? Tem aqueles que, incomodados por estarem numa igreja e vendo, e o Senhor desafiando, eles procuram comunidades, grandes comunidades. Aí eles vão para uma grande comunidade. Por quê? Numa grande comunidade, poucos se conhecem. Numa grande comunidade, pouco se presta conta. Uma grande comunidade, se você for, se você não for, tanto faz, porque as pessoas não vão cobrar de você, porque elas não te veem. E assim muitos estão se foragindo em grandes comunidades para que não sejam muito cobrados e que sejam pouco vistos, né? Porque vão tão somente para assistir ao culto, né? Eles são aqueles que vão para assistir ao culto. Como num jogo de futebol, eles são aqueles que estão lá na arquibancada, estão assistindo o jogo. Sofrem um pouco, né? Sofrem um pouco porque eles torcem para um time, né? Passam nervoso, né? Levam um susto,
Mas terminou o jogo, acabou, tem o próximo jogo e assim tem outros campeonatos também. Para esses que vêm na igreja e estão aqui como espectadores, né? Aqueles que estão assistindo, terminou um culto, até você é tocado, no louvor você é tocado, na palavra, a palavra fala com você, a palavra mexe com você, a palavra move o seu coração, mas terminou o culto, é mais um culto que terminou. Depois, num domingo, a gente volta de novo e nós vamos assistir a outro culto. Essas pessoas, elas nunca vão experimentar, amados irmãos, a maravilha que é sair do anonimato, né? De ouvir Deus dizer Paulo, de ouvir Deus dizer Marcos, de ouvir Deus dizer Maria, de ouvir Deus dizer Ana, de ouvir Deus dizer José, de ouvir Deus dizer o seu nome, e você se identificar e dizer: Senhor, sou eu mesmo. Sair do anonimato para ouvir a voz de Deus e o chamado do Senhor, o nosso Deus, para fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Na ilustração que eu dei a respeito do campo de futebol, é como se aqueles que estavam torcendo pudessem descer da arquibancada e participar do jogo. Deixar de ser torcedor para ser jogador. Deixar de assistir para jogar, para participar. Na vida da igreja é assim, o Senhor tem movido corações e tem mostrado e tem chamado e tem desafiado para que você deixe de ser aquele que vem só para assistir, mas que você seja aquele que veste a camisa e participa do jogo, e participa da construção do reino, e participa do anúncio do evangelho, e participa do ministério da igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra, daquele que vibra quando um pecador se converte, daquele que vibra quando os ministérios estão trabalhando e a igreja está acontecendo, daquele que celebra quando sente a presença do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, aquele que dá glória quando é convidado para um momento de louvor, de adoração ou para uma reunião de oração. Ele diz: glórias a Deus, nós vamos estar novamente reunidos. Amados irmãos, o cristão só pode ser cristão de verdade, né? Se ele submete ao chamado do Senhor, se ele ouve o chamado do Senhor, e se ele se dispõe a servir ao Senhor com todo o seu coração, como nós cantamos, porque a missão é de Deus. Nós simplesmente ouvimos e vamos realizar, porque a missão é de Deus. A missão não é da igreja, a missão é de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós estamos e realizamos a missão através da igreja, mas entendemos que estamos fazendo a vontade de Deus. Então não são as pessoas que nos impedem ou que nos ajudam a realizar. Nós estamos pela vontade do Senhor, o nosso Deus. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito do chamado. E hoje, através desse texto de Neemias aqui, eu quero conversar com você a respeito do chamado, para que você possa descobrir se Deus já falou com você. Você sair da arquibancada. Deixar de ser alguém que vem assistir o culto, para ser alguém que vem para trabalhar na obra do Senhor nosso Deus. Deixar de ser alguém que está distante, mas alguém que veste a camisa e que está junto. Primeiro lugar, preste atenção. O chamado acontece quando o Senhor nos desperta por algo. Talvez você já tenha sido despertado, talvez o Senhor já tenha até falado com você, mas você não quis dar ouvido porque não é exatamente aquilo que você queria e para aquilo que você queria ser chamado, né? O chamado acontece quando o Senhor, não é você,
Ah, mas eu gosto disso. Ah, mas eu gosto daquilo. Ah, mas eu quero isso. Ah, mas eu quero aquilo. Não, o chamado do Senhor é quando Ele nos desperta por algo. Neemias, ele era o copeiro do rei. A partir desse termo, né, o copeiro do rei, parece um cargo, uma função assim muito simples, né? Um nada, né? Não, não, de forma nenhuma, né? O cargo de copeiro, né, surgiu nas sociedades antigas por causa do perigo que o imperador, o rei, né, passava de alguém querer envenená-lo. Então, o copeiro era a pessoa de confiança, nomeada para cuidar e provar o vinho e as comidas do rei, certificar de que ele estava seguro, que ele podia se alimentar com tranquilidade. Essa pessoa, obviamente, era uma pessoa muito querida, muito estimada, muito respeitada e de muita confiança do rei. Então, esse homem estava de boa, Neemias estava de boa lá, né? Tinha confiança do rei, tinha confiança de todos, mas tinha uma coisa que guardava no coração, e que estava no coração dele, era a respeito do povo de Deus, do seu povo, e seus ouvidos estavam sempre abertos a respeito disso, estava sempre aberto a respeito disso. Ele não conhecia Jerusalém, afinal de contas, ele nasceu na Babilônia, então ele não conhecia Jerusalém, mas ele se importava com os seus irmãos que estavam lá em Jerusalém. Era um homem que tinha conhecimento, influência, poder, mas tinha um chamado de Deus. Esse que faz a diferença, né? Isso é que faz a diferença, né? Você pode ter profissão que você tiver, você pode ser o que você for nessa vida, mas se você tiver um chamado de Deus, isso fala mais alto na sua vida. Isso te arrasta, isso te puxa. E ele já tinha isso no seu coração. Mas um dia Deus falou assim: agora eu vou mexer com o coração de Neemias de vez. E aí então, encontro registrado aqui, né? Que estando ele lá na cidade de Suzã, veio Anani, um de seus irmãos, né? E ele perguntou assim: como é que está o povo lá que voltaram do exílio? E como é que está Jerusalém? Aí deram uma notícia para ele que tirou o seu sono, né? Disseram: ó, os restantes que foram levados para o exílio se acham, né? Se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Olha, os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas foram queimadas. Ah, amados irmãos, essa notícia tirou o sossego de Neemias. Ele sabia que as coisas não estavam fáceis, mas essa notícia tirou o sossego do coração de Neemias. É aí, amados irmãos, que começa o nosso chamado. É aí que começa realmente quando Deus mexe com a nossa vida. É quando Ele mostra-nos alguma coisa que incomoda o nosso coração, que nós sentimos realmente a dor do outro, a dor do próximo, a necessidade daquele que está perdido, a necessidade daquele que está distante, a necessidade daquele que precisa da graça, precisa do amor de Deus. E ele ficou chocado com a insegurança em que estava vivendo ali o povo de Deus. Os muros de Jerusalém estão derrubados. A segurança. Jerusalém não tem mais segurança. Jerusalém não tem mais paz. Jerusalém não tem mais os seus limites. E eles estão vivendo assim há 100 anos. Isso o incomodou muito. Ele sentiu o sofrimento do povo. Ele ficou tocado com a injustiça, porque Anani disse para ele que as portas tinham sido queimadas. As portas eram um local onde os juízes, né, julgavam as causas de Jerusalém. Com essas portas queimadas, Jerusalém estava sem liderança, Jerusalém estava sem justiça. Um povo, amados irmãos, sem justiça é um povo em desgraça, sem lei, sem direito.
Isso incomodou o coração de Neemias. Ele ficou triste com a situação de indigência do seu povo também. Hanani disse para ele: o restante, os que não foram levados cativos, se acham lá na província e estão em grande miséria. Esse povo de Deus, povo que desfrutou sempre dos cuidados de Deus, povo que nunca faltou nada para eles, nem na caminhada no deserto durante 40 anos. 40 anos, nunca faltou nada. Agora, de repente, está faltando tudo. De repente, eles não têm nada. E isso está acontecendo há mais de 100 anos. Era um povo abandonado e esquecido. Aí, amados irmãos, o que é que acontece quando o Senhor mostra-nos, quando o Senhor toca o nosso coração e quando o Senhor mexe conosco? O que Neemias fez? Foi procurar alguém que pudesse ir lá para Jerusalém e resolver o problema. Eu preciso de arrumar alguém para resolver esse problema do nosso povo que se encontra lá em Jerusalém. Foi isso? Não. Ele foi para a presença de Deus. Ele foi conversar com o Senhor, o nosso Deus. Às vezes nós vemos que as coisas estão acontecendo e o que é que nós fazemos? Ô dona Dilma, precisa resolver aquilo lá. Ô pastor, precisa resolver aquilo lá. Ô fulano, precisa resolver aquilo lá. Nós queremos sempre arrumar serviço para os outros. Nós queremos dar sempre serviço para os outros. Mas Neemias entendeu que o negócio não era com os outros, que ele é que era parte da solução daquele problema. Ainda que fosse como nós cantamos, impossível aos seus olhos, mas era a vontade de Deus. Então, como é que Neemias vai para a presença de Deus, sentindo aquilo que eles estavam passando? E a Bíblia diz que Neemias chorou, lamentou e clamou pelos seus irmãos. Ali, amados irmãos, começava o chamado de Neemias para a obra do Senhor nosso Deus. Seu coração agora estava alinhado com o coração de Deus. Nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus, amados irmãos. Nosso coração tem que estar alinhado com o nosso coração, com a nossa vontade, com o nosso desejo, com o nosso jeito, com a nossa forma de ser. Às vezes nós achamos que estamos no lugar errado. Você não está no lugar errado. Você não está na igreja errada. Você não está na família errada. Você simplesmente só precisa ouvir a voz de Deus e entender que o negócio não é com outra pessoa, que o negócio é com você, que Deus está querendo falar com você, e que para você falar com Deus, você precisa fazer como Neemias, para descobrir o que é ir lá para a presença do Senhor nosso Deus, e orar, e chorar, e lamentar, e clamar. Se algo tem lhe incomodado na vida da igreja, Deus está querendo mexer com o seu coração. Aí diz: não, mas isso aí não é mais para mim não, isso aqui não é comigo não. Se Deus, é melhor você ir lá para a presença dEle. Se tem algum ministério que você olha e diz: esse ministério. Se tem alguma obra que o Senhor tem te incomodado, nasce aí, amados irmãos, o nosso chamado. E Neemias se esquece de todas as suas prioridades. Neemias se esquece da sua própria vida, da sua própria responsabilidade lá no reino, e ouve a voz do Senhor, o nosso Deus. Isso precisa acontecer conosco no nosso dia a dia. Você precisa ter essa experiência. Você precisa ter essa experiência de que você foi chamado pelo Senhor. E isso está acontecendo, amados irmãos, todos os dias, todas as horas, porque Deus tem falado conosco. Nesse tempo, Deus tem movido muito a sua palavra aos nossos corações. E Deus quer tirar a sua igreja dessa estagnação. Deus quer tirar esses servos que estão assistindo tão somente para que vistam a camisa e comecem a participar do ministério da igreja do reino de Deus. Eu digo isso, amados irmãos, porque isso aconteceu comigo. Eu cheguei na igreja com 2 anos, que eu estava na igreja e comecei a lecionar na escola dominical. Quando isso aconteceu, eu falei: meu Deus, o que é isso? Está precisando de gente.
Senhor, se eu tivesse lido a palavra, se eu fosse da igreja, eu já teria entendido que Jesus disse: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para essa seara. Eu falei: Senhor, eu estou aqui, eu vou seguir aqui agora, eu estou disponível aqui, Senhor. Aí, quando eu fui fazer minha pública profissão de fé, um filho do presbítero falou assim para mim: Gilmar, pública profissão de fé é coisa séria. Foi coisa séria, pública profissão de fé, é verdade? Coisa séria para mim foi o dia que eu levantei a minha mão e disse: eu quero receber Jesus como único e suficiente Salvador na minha vida. Naquele dia, eu morri para as coisas do mundo, para servir ao Senhor. Naquele dia, eu aceitei Jesus e coloquei a minha vida à sua disposição. Aí quando eu ia para o seminário, tinha aquelas coisas, falei: Senhor, o Senhor prepara tudo então, porque eu só vou se o Senhor preparar tudo. E assim como foi com Neemias, ele prepara tudo. Ele supre em todas as áreas, ele cuida de todas as coisas. Mas para isso, amados irmãos, nós precisamos de orar, perceber e orar. E eu estou orando para que Deus tire o seu sossego, para que você não durma mais à noite, até que você assuma o ministério para o qual o Senhor tem te chamado. Eu estou orando para que o Senhor tire o seu sossego, tire o que for necessário tirar de você, e urgente, para que você venha participar da vida da igreja, viver o Evangelho de Cristo Jesus, ser alguém que está, não na arquibancada, mas que está no jogo, alguém que acredita na igreja de Cristo Jesus, alguém que acredita no chamado, alguém que sabe que Deus é realmente esse Deus que nós falamos que Ele é, que Ele chama, que Ele vocaciona, que Ele prepara e que Ele envia. Segundo lugar, amados irmãos, eu preciso ser mais breve aqui. O chamado acontece quando o Senhor nos desperta por alguma coisa que está acontecendo ao nosso redor, que nós ficamos sabendo, e aí nós vamos para a presença do Senhor em oração para as suas providências, para as suas providências. Observe a atitude de Neemias. Depois dele ter sido tocado por Deus sobre a situação do povo, ele não questionou o que fazer, nem foi à procura de alguém para resolver o problema. Ele vai à presença de Deus, porque ele sabe que a missão, amados irmãos, a missão é de Deus, o povo é de Deus, aquele que o Senhor escolheu, e a igreja é do Senhor Jesus Cristo, e nós somos aqueles que realizamos a missão que o Senhor ordena para que nós estejamos realizando. Ele entende que se Deus está falando ao seu coração, não é para ele procurar alguém, mas é para ele encontrar os meios e o caminho para realizar essa obra. Tem muita gente passando necessidade. Mas a nossa igreja é tão humilde, né? Não tem dinheiro. A igreja não tem dinheiro, nunca vai ter dinheiro para a glória do nome do Senhor nosso Deus, mas o reino de Deus é mantido pelo Senhor da igreja, e não depende de homens, porque Ele é o Senhor da igreja. E Neemias, amados irmãos, crê nisto, e mesmo não sendo o seu sonho deixar a companhia do rei, deixar aquela zona de conforto, mas ele se coloca à disposição para seguir ao Senhor nosso Deus. Então o que é que Neemias faz? A Bíblia nos diz que Neemias foi e se assentou. Eu creio que como Daniel, Neemias tinha um lugarzinho ali, onde ele ia conversar com Deus, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, e clamava ao Senhor, e conversava com o Senhor, e pedia ao Senhor. Essa palavra aqui, sentar, não é que ele foi lá, procurou um lugar e sentou, não. Essa palavra aqui, amados irmãos, indica que Neemias tinha um lugar, onde ele conversava com Deus. Sabe aquele quartinho secreto? É exatamente isso, o quartinho secreto de Neemias. Ele foi para lá,
Sabe aquela cadeira que você costuma sentar para conversar com Deus? Não sei se você tem na sua casa. Sabe aquele tapete que conhece o seu joelho? Sabe aquele chão que conhece o seu joelho? É disso que a Bíblia está falando, que Neemias foi sentar-se ali, colocar-se ali na presença do Senhor, o nosso Deus. Então ele vai para esse lugar, o lugar do encontro com Deus, o lugar da conversa com Deus. Se você não tem ainda na sua casa, prepare um lugarzinho, tenha sempre um lugarzinho que seja o lugar da sua oração, o lugar onde você vai conversar com Deus lá na sua casa, o lugar onde você passa e você se lembra sempre de que Deus está presente na sua casa, de que Deus está presente na sua família, de que o Senhor tem um lugar especial ali na sua casa. E quando Neemias vai para aquele lugar, ele lamenta, ele chora, ele rasga o seu coração na presença de Deus. Ele vai ali, ele rasga o seu coração na presença de Deus, amados irmãos. Frequentemente os termos que foram utilizados aqui, para falar a respeito do sentimento de Neemias, são textos, amados irmãos, são palavras que frequentemente são usadas em período de luto em Israel. Mas por que foram usadas essas palavras? Porque este era o sentimento de Neemias em relação ao povo. Ele lamentou, ele chorou. Ele sentiu a morte de todos aqueles que tinham morrido. Flávio Josefo disse que era possível ver os corpos de pessoas lançadas em Jerusalém. Era possível você encontrar ossadas ainda em Jerusalém daqueles que tinham voltado e que tinham morrido em Jerusalém. Os irmãos conhecem muito bem a luta que foi quando Neemias foi para lá e tentou construir, a batalha que foi para ele reconstruir os muros. Ninguém deixava, ninguém fazia nada ali. Então ele orou, ele conversou com o Senhor nosso Deus. Amados, nós precisamos encontrar esse caminho na nossa vida como servos de Deus. Você não pode mais ser alguém que não conhece a Deus e que não é conhecido de Deus. Você não pode ser mais alguém, um anônimo na vida da igreja, que tem o seu nome no hall de membros tão somente, mas não tem o seu nome falado por Deus, não tem o seu nome ainda pronunciado por Deus, não é uma pessoa conhecida por Deus sobre a face da terra, e alguém que tem intimidade com Deus. Você precisa disso na sua vida. E então ele foi para a presença do Senhor nosso Deus, e ele jejuou. Amados, o jejum para o povo de Israel, era tão somente uma vez por ano, para expiação, de pecados, Levítico 16, 29. Mas Neemias, ele passou vários dias jejuando, chorando, orando na presença do Senhor nosso Deus. Jejum bíblico, amados irmãos, não significa simplesmente deixar de comer. O jejum bíblico sempre acontece acompanhado de oração. Todos nós podemos orar sem jejuar, mas não existe jejum sem oração constante. Dá para entender isso? O jejum bíblico é para privar-se de algum alimento ou refeição, por uma razão espiritual, por quebrantamento, para pedir a misericórdia do Senhor, para pedir direcionamento das nossas vidas, e foi isso que ele fez. Eu não sei se você é alguém que costuma jejuar, não sei se você é alguém que o Senhor tem, umas vezes, de vez em quando, desafiado você para um jejum. Então, Neemias ali aos pés do Senhor, ele conversa com o Senhor, ele jejua e ele pede solução. Ele se torna um intercessor do povo de Israel. A oração certamente para Neemias já era um hábito, Porém, nesse caso, ele orou simplesmente pelo povo de Israel, porque ele sabia que só Deus poderia intervir e trazer a solução para o problema deles. 3 fatos, amados irmãos, chamam a nossa atenção aqui
na oração de Neemias. Neemias, nós cantamos aqui, foi tão de Deus, né, esses louvores, né? Nós cantamos aqui a glória do nome do Senhor nosso Deus. E Neemias, quando ele vai orar, ele não inicia já pedindo, ele não inicia reclamando, ele inicia exaltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. E ele diz assim: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Ele se aproxima, olhando para Deus e contemplando a glória desse Deus Todo-Poderoso. Sabe por que muitas vezes as pessoas oram e saem do momento de oração do mesmo jeito que entraram? Porque elas entram na presença de Deus com um grande problema, e apresentam diante de Deus um grande problema, e esquecem de adentrar diante do grande Deus. Nós precisamos aprender que nós precisamos adentrar diante do grande, do soberano, do poderoso, do glorioso Deus, e os nossos problemas vão ficar pequenos diante do tamanho do Senhor nosso Deus. Os nossos problemas vão sumir diante do Senhor nosso Deus. Vamos enxergar como Neemias o que é ir lá e conquistar e conseguir reconstruir os mundos. Não é nada para o meu Deus. O Senhor meu Deus vai providenciar todas as coisas, porque Ele é grande, Ele é o soberano, Ele é o poderoso. Muitas vezes as pessoas entram para a presença do Senhor nosso Deus. Se você for ouvir a oração da pessoa, você vai entender que os problemas delas são sempre maiores do que Deus. Mas Neemias nos mostra que ele acreditava em um Deus que era maior do que aquilo pelo qual ele estava buscando. Em oração ele reconhece a desobediência do povo. Irmãos, como é difícil reconhecermos que estamos errados, né? Se você quer arrumar encrenca com alguém, é só corrigir a pessoa. Mas, não, estou errado não, que isso? Eu? Não, pode ser assim, não. Nós temos dificuldade para aceitar que nós erramos. E Neemias, ele chega diante do Senhor nosso Deus e ele diz assim: Senhor, esse povo está lá em Jerusalém, padecendo desse jeito, porque eles pecaram. Não, Neemias não diz isso. Ele diz: Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pecamos. Ele se inclui no pecado do povo, ele se inclui na responsabilidade do povo estar sofrendo daquele jeito, por causa do seu pecado também. Ele se inclui. Ele faz como Jesus fez com os meus pecados, com os seus pecados, com os nossos pecados. Ele assumiu ali diante de Deus o pecado de todos, porque o pecado era a causa da miséria. Por causa do pecado eles tinham voltado ao cativeiro. O pecado produz fracasso, o pecado produz derrota, o pecado produz vergonha, o pecado produz opróbrio. O pecado leva ao cativeiro. Só que nós precisamos enxergar isso como igreja, como irmãos, como servos do Senhor. E quando nós ouvimos o chamado do Senhor, entendermos que nós precisamos reconhecer que a situação está assim, não é por causa dos nossos antepassados, não. Só dos nossos antepassados. Não é só por causa de algumas pessoas, não. É por minha causa e por sua causa. Todas as vezes que você olhar para a igreja e reclamar de alguma coisa da igreja, você diz assim: Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque nós não temos andado de acordo, por isso nós temos observado algumas coisas que precisam ser ajustadas na vida da igreja. Às vezes nós queremos que o arrependimento seja dos outros, e a culpa seja dos outros, é um pecado nosso. E mesmo ensina isso, que nós temos que dizer: olha, nós pecamos, Senhor, nós reconhecemos, é nossa falha, Senhor. E depois, por último, ele reconhece a fidelidade de Deus. Nossa liturgia, né? Durante Dilma fez essa parte, Marco fez essa parte da confissão de pecados, né? Ele diz: Senhor, estes são os teus servos, esse é o teu povo que resgatou, versículo 10, com o teu grande poder e com a tua mão poderosa.
O Senhor tem uma aliança com esse povo. É o Senhor que cuida desse povo. Esse povo pertence ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Cuide desse povo. Por último, irmãos, o chamado acontece quando o Senhor nos desperta por algo, e quando nós vamos para a presença do Senhor nosso Deus em oração, e nos dispomos a realizar a obra do Senhor para a qual fomos chamados. Tem uns que estão na primeira parte, vão continuar ali na primeira parte, vendo, sofrendo, se angustiando, se entristecendo, mas não vão orar, porque não aprenderam a orar ainda, né? Não aprenderam a orar ainda. Mas tem aqueles que vão ver, realmente vão observar que está acontecendo, que tem problemas, que tem dificuldades, que precisa ser corrigido, que precisa ser acertado, que há sofrimento, que há tristeza no reino de Deus, que há tristeza na vida da igreja, e que precisa algo, precisa mudar, e ele vai orar. Aí ele vai e ora. Ele descobriu o caminho da oração. Bom, ele conseguiu ser trazido para o caminho da oração. Aí nós temos glórias a Deus, aleluia. Pessoas que não participavam nas reuniões de oração, hoje estão participando, glórias a Deus, aleluia. Pessoas que não oravam na torre, hoje estão orando na torre. Pessoas que não vinham nas reuniões de oração, agora estão vindo nas reuniões de orações. Pessoas que não frequentavam a escola dominical, agora estão frequentando a escola dominical. Pessoas que não vinham no culto, agora estão frequentando o culto, agora estão vindo no culto, agora estão participando no culto. Glórias a Deus por isso. Ah, que bênção, amados irmãos. Mas não basta. Não basta. Uma oração por um tempo. Neemias aqui, no capítulo 2, versículo 1 do capítulo 1 e o versículo 1 do capítulo 2, registra para nós o tempo em que Neemias orou e jejuou. De 4 a 5 meses, né? Porque ali ele fala do Quisleu seria novembro e dezembro, e Nissan seria março e abril. Então durante 5 meses ele orou, ele buscou a face do Senhor, o nosso Deus. Neemias poderia ter ficado na sua tranquilidade, lá ele estava, né, a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Por que eu vou me preocupar? Esse povo está a 1.500 quilômetros daqui, não vai acontecer nada comigo, eu estou bem por aqui e devo ficar por aqui. Mas ele se incomodou. Ele orou e ele se incomodou. Ele disse: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. O Senhor move o coração do rei para que ele abra as portas, para que eu possa ir, para que eu possa fazer a diferença, para que eu seja usado pelo Senhor, o nosso Deus. Quando ele ouviu o chamado, ele atendeu, amados irmãos. Versículo 11: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Ele pede ao Senhor para que seja bem sucedido na missão a qual ele vai realizar no serviço do reino de Deus. Ele tinha consciência que seria difícil deixar o palácio, mas ele tinha consciência também que melhor era obedecer à vontade do Senhor nosso Deus do que ficar ali na sua zona de conforto. Faça como Neemias, coloque-se à disposição. Não basta ouvir o Senhor, não basta descobrir o seu ministério, não basta você descobrir onde coisas estão acontecendo e precisam de ajuda. Você precisa estar e vir para a oração e se colocar na presença do Senhor nosso Deus, mas você precisa também se colocar à disposição para ser esse instrumento de bênção, para ser a solução do problema, para ser aquele que vai estar realizando a obra do Senhor, para ser aquele que vai à frente e que não tem medo de seguir, porque tem o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, do seu lado. Se Deus lhe tem tocado em alguma área, amados irmãos, da vida da igreja, na sua família, na sociedade, é porque Ele te chama para esse ministério. Se disponha. Se disponha. Vá para a oração, reconheça o Senhor, peça perdão e se coloque como solução do problema. Você foi chamado para ser bênção. Gênesis 12. Se tu uma bênção. Eu vou abençoar todos os que te abençoarem. Deus nos chamou para ser a solução, mas muitas vezes nós somos problemas. Muitas vezes nós estamos colocando como problemas. Nós estamos sendo empecilho, pedras.
Nós precisamos ser cristãos de solução. Se coloque como Neemias. Peça ao Senhor: Senhor, que eu seja bem sucedido naquilo que eu estou me propondo a fazer, que eu seja bem sucedido naquilo que eu vou precisar para realizar essa obra. Senhor, eu quero distribuir 10.000 folhetos aqui nessa cidade. Senhor, levanta gente para que eu possa fazer isso. Senhor, nós temos um projeto aqui no coração dessa igreja e nós queremos distribuir 100 cestas básicas. Senhor, coloca no coração do povo aqui e levanta pessoas para que nós possamos fazer isso. Olhe para as possibilidades de Deus. Olhe para as possibilidades em Deus, porque a obra é dele. Faça como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ore, se coloque à disposição do Senhor. E eu tenho certeza que Deus fala com você, porque Deus fala comigo, e se Ele fala comigo é porque Ele fala com você, porque nós pertencemos a uma mesma família. Tem uns que ouvem mais, outros ouvem menos, né? Mas se Deus fala, Deus fala. Há um tempo atrás, nós estávamos como conselho reunidos e decidimos que nós íamos fazer o trabalho nas quintas-feiras nas casas. Isso é de Deus. Mas o desafio era ter uma célula de jovem. E a Uziana disse: pastor, mas para mim vai ficar difícil, né? E a sexta-feira? Falei: deixa a sexta-feira, que a sexta-feira é do Senhor. Esses dias eu estava orando de madrugada e conversando com o Senhor, e o Senhor colocou no meu coração, e eu comecei a listar todas as pessoas que fazem parte da igreja, né? Que fazem parte da vida da igreja e que estão passando por dificuldades, estão fazendo exames, estão com dores, estão com enfermidades e tudo mais, né? E nós não estamos orando na igreja presencial. E o Senhor colocou no meu coração sobre a sua palavra, né? Chama os presbíteros, unja com óleo, a oração da fé vai curar o enfermo. Falei: então tá bom, Senhor, sexta-feira então. Sexta-feira então. Eu e Deus. Nós vamos estar aqui para orar. E eu não quero mais, né, que os irmãos estejam lamentando sem antes ter vindo aqui. Né? Você não vai lamentar sem antes vir aqui. E crer na palavra do Senhor nosso Deus, naquilo que Deus está fazendo e pode fazer. Para a glória do nome do Senhor nosso Deus. É o desafio do Senhor, eu aceitei. E ontem, sexta-feira, quando nós estivemos aqui, os presbíteros estavam aqui, eu falei: vocês vão orar por mim, porque eu assumi isso diante de Deus, e eu quero que vocês estejam orando por mim, porque eu preciso da retaguarda de vocês para que eu possa realizar esse trabalho. Nós oramos aqui. Então eu tenho certeza que Deus também tem movido o seu coração, como tem movido o meu coração. Deus tem lhe incomodado, então desperta para isso. Ouve isso. Jesus Cristo vai voltar. E talvez Ele te encontre você sem ter feito aquilo que Ele chamou para você fazer. O que é que vai acontecer com você? Eu não sei. Ele é o Senhor da igreja. Como é que nós vamos estar diante desse momento? Eu não sei. Mas eu quero convidar você a ser o Neemias desse tempo. Ser o Neemias desse tempo. Que alinha o seu coração com o coração de Deus. Que sente o que Deus sente. Que vai para a presença de Deus. Glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Que ora, que jejua. E que diz: Senhor, tem muita gente sofrendo neste mundo. E eu quero ser a solução para o problema de alguns deles. Eu quero tirar alguns do sofrimento, Senhor. Eu quero tirar, Senhor meu Deus, alguns do padecer.
Eu quero levar a sua palavra, Senhor. Eu quero salvar algumas pessoas que eu sei que necessitam da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Porque se essas pessoas não aceitarem Jesus, elas estão indo para o inferno. E eu, Senhor, não quero que elas estejam indo para o inferno. Eu preciso, Senhor, que elas sejam salvas. Eu quero, Senhor, ser esse instrumento. Eu quero ser, Senhor, essa pessoa da solução em Cristo Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, poder e misericórdia. Nós temos, ó Deus, ouvido a Tua palavra, Senhor Deus, estamos aqui nesta noite, Senhor, porque viemos para isto, Senhor. Não foi por outro motivo que nós viemos aqui, Senhor. Por isso, Pai, neste momento, que o Senhor esteja visitando cada coração. Visitando, Senhor, meu Deus, cada um dos Teus filhos, cada um dos Teus servos, Senhor. Ó Deus, toca os nossos corações, Senhor. Pelos ministérios, Senhor. Toca, Deus, os nossos corações, Senhor, pela Tua obra, Senhor. Toca, Deus, os nossos corações para que sejamos indo em oração e encontrando os recursos para a realização da Tua obra, Senhor. Toca, Deus, o nosso coração, Senhor, e torne-nos pessoas disponíveis para realizar a Sua obra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tira-nos, ó Deus, do anonimato, Senhor. E fala, Senhor, meu Deus, o nosso nome, para que possamos ouvir e saber que o Senhor tem nos chamado para realizar a Sua obra, Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém, 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 amém. Meu amado,